Oi, Vlog 158. Oi, gente, Cama Livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 158 deste blog. Para este vlog, eu pretendo ler 3 livros e meio, completar a minha leitura de Color Unknown, da Gillian McAllister. Eu comecei a ler no último vlog e não concluí. E, na sequência, abrir a maratona de releituras. E vou abrir com Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu li este livro pela primeira vez em 2012. Eu adoro essa história. Estou muito animada para reencontrar esses personagens e essa história de amor. Depois lerei Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Aqui a gente tem um drama romântico com um final muito melancólico. Eu lembro de detalhes dessa história e lembro da emoção de lê-la. Espero sentir a mesma coisa ou ainda sentimentos mais intensos. E vou encerrar o vlog lendo Proibido, da Tata Suzuna. Aqui a gente tem um livro polêmico com um tema muito delicado e espero me impactar da mesma forma que me impactei quando li pela primeira vez, se eu não me engano, em 2016. Estas são as leituras que farei neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Bom dia, gente. A luz aqui na cozinha é bem sofrida, mas tô super atrasada e eu queria fazer esse update antes de ir trabalhar. Hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde mesmo, já estava combinado, mas ainda assim eu tô atrasada. E é o seguinte, eu terminei de ler Unknown Calling, Gillian McAllister, e eu adorei. Gente, que livro intenso, que livro enérgico, que livro é muita correria, é perseguição, é tiro, e também uma reflexão forte sobre maternar. Aqui é uma mãe tentando salvar a filha, né? Cuidar da filha enquanto ela sofreu uma violência de sequestro. E uma mãe que mete os pés pelas mãos no desespero. E aí, gente, tem muita coisa, assim, envolvendo isso. Num dado momento do livro, polícia e bandidos estarão atrás da Simone. Se tu não assistiu o último vlog, me perdoa, deixa eu dar um contexto aqui. O livro é sobre uma família, pai, mãe, filha. A filha vai fazer um curso nos Estados Unidos e ao final desse curso a mãe vai buscá-la, já com o objetivo delas turistarem nos Estados Unidos. E quando a mãe chega nos Estados Unidos, ela descobre que a filha foi sequestrada. E aí ela, para ter a filha de volta, ela tem que levar uma mala até a fronteira do México. Essa mala tem tóxico, tem drogas. Quando chega lá no México, tem toda uma confusão. A mãe acaba sendo confundida com os bandidos, e aí a polícia e bandidos atrás dessa mãe. Gente, é muito, muito tenso. E o livro ele vai refletir muito sobre maternidade. Apareci. E o livro vai refletir sobre maternidade, sobre que sacrifícios tu faria pelos seus filhos. Eu gostei demais. Eu tava com muito medo do final ser sobre uma coisa. E não, ele foi muito consistente. Tem uma parte assim de que você desconfia de todo mundo. Você tá desconfiando que a filha simulou o sequestro, que o pai tá envolvido, isso porque o pai tá na Inglaterra. Que o pai tá envolvido, que alguém da polícia tá envolvido. Enfim, ele desperta muita curiosidade. E quando ele se esclarece de forma muito consistente. Eu gostei bastante. Descobri que tem um outro livro da Gillian McAllister publicado aqui no Brasil. Esse ainda não foi, é um lançamento dela desse ano. Mas tem um outro que foi lançado ano passado e que teve uma divulgação de centavos, né? Que eu não fiquei sabendo. E tipo assim, gente, eu vou atrás de tudo que é lançamento. Não que eu só leia lançamento, mas eu sou uma pessoa antenada. E acho que a Record, que é a editora que tem os direitos da Gillian McAllister aqui no Brasil, acho que cobrou bola. Simplesmente não divulgou o direito. Enfim,
essa é a minha atualização de agora. Concluí essa leitura, fiquei muito, muito satisfeita. Se tu gosta de um suspense com polícia no meio, com reflexão, com sentimento, color, Uncanny Color, tá bom? É isso. E agora, indo pro trabalho, eu vou começar a ler Orgulho e Preconceito da nossa linda e maravilhosa Jane Austen. Oi, gente, eu gostaria de ter vindo fazer uma atualização antes, mas acontece que eu comecei ontem e terminei hoje Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu li nessa edição aqui da Pé da Letra. Eu ganhei em 2019 um combo que vinha esse, Persuasão e Razão e Sensibilidade. E a primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito foi numa edição de bolso de uma amiga minha, que muito fã de Jane Austen e achava muito absurdo que eu não tivesse lido ainda. E eu li, gente, em 2012 pela primeira vez. Tarde, né? Tarde. Eu sou leitora desde sempre. Como que eu descobri Jane Austen somente em 2012? Na verdade, eu acho que foi em 2011. Não vou lembrar agora. Quase certeza que foi 2012. E eu li essa edição da minha amiga, que era muito fã da Jane Austen, e era um livro emprestado. Eu cheguei a ganhar um outro exemplar de Orgulho e Preconceito, de bolso também, que eu acabei desfazendo e fiquei com essa edição aqui, que eu acho bem bonita. Tem ilustrações, tem um texto de apoio, enfim, algumas marcações, enfim. Aqui é uma história muito conhecida, né? Nós temos aqui a família dos Bennet, que é papai, mamãe e 5 filhas. Eles moram ali no interior da Inglaterra. Eles têm uma vida mediana, assim, eles são classe média, mais perto da baixa do que da alta. E um dia chega ali um novo morador, ali no vilarejo, que é o Mr. Darcy. Ele chega também com um outro amigo dele, e logo o pai e a mãe Bennet vê uma possibilidade de que uma de suas filhas se case com este homem, porque além de jovem, ele é rico, ele tem grana. Enfim, e a nossa protagonista é a Elizabeth, Alice. E a Liz, ela é uma mulher mediana, e mediana no sentido de que ela tá na média. Ela é bonita, mas ela não é a mais bonita. Ela é prendada, mas ela não é a mais prendada. E uma coisa que não entra muito na métrica de qualificação é sobre a inteligência. E a Elizabeth é muito inteligente. E ela tem, gente, aquele tipo de inteligência extremamente sedutora. Eu, particularmente, acho isso assim, muito, muito magnético. Quando uma pessoa é muito inteligente, mas ela não fica vomitando conhecimento em cima das pessoas. Porque, geralmente, pessoas muito inteligentes sentem uma necessidade muito grande de deixarem muito claro o quanto de conteúdo elas têm. Elas querem ministrar e palestrar sobre todos os temas que elas dominam, e isso acaba tornando a pessoa inteligente inacessível, porque no mínimo ela é chata. E a Elizabeth não, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela é muito esperta, mas ela não fica se autopromovendo, ela não divulga esse talento extremamente sedutor. No primeiro momento, a gente vai ter aqui um Enemies to Lovers, no sentido de que Mr. Darcy e Elizabeth se antagonizam. Porque tem históricos diferentes, que vêm de culturas distantes, porque tem personalidades diferentes, enfim, são pessoas que não se atraem
num primeiro momento. Mas isso não é um problema para que a gente tenha aqui um dos melhores casais da literatura. Esse livro aqui me despertou suspiros que eu não sentia num romance há muito tempo. E esse livro me despertou gargalhadas também, porque Jane Austen, ela é muito cínica ao escrever. Então, ela descreve, ela caracteriza a sociedade em que ela vivia de uma forma muito sarcástica. E eu adoro isso, e adorei perceber isso. E, sinceramente, eu não sei se eu percebi da primeira vez que eu li. Eu sinto que essa minha releitura me aproximou muito mais deste universo. Quando eu li este livro pela primeira vez, eu já tinha assistido o filme baseado nele de 2005, que é um filme que eu adoro essa adaptação. Eu acho que é uma das melhores adaptações de livro para filme. Então eu tinha já um carinho muito grande pelo filme. E quando eu li o livro, essa distância tão pequena entre audiovisual e literatura me deixou mais apaixonada por essa história. Porém, relendo tanto tempo depois, me fez gostar ainda mais. Eu sinto que hoje eu estou muito mais pronta para essa história do que eu estava no passado. Enfim, eu acho que esse aqui é uma leitura imperativa para todo e qualquer leitor, ainda que não seja um favorito 5 estrelas, como foi para mim, como é para muitos fãs da Austen, ainda assim é uma leitura que agrega. Um leitor, ele não sai incólume de um livro desse, porque isso aqui, embora seja pequeno, seja um romance enxuto, ele traz muito conteúdo, ele traz muita consistência. Eu gostei demais dessa releitura, abrimos a maratona de releitura com sucesso. A primeira vez que eu li, eu não favoritei, e estou favoritando agora, 5 estrelas. Este livro não era o meu favorito da Austen, até agora o meu favorito é Razão e Sensibilidade, mas esse título caiu. Orgulho e Preconceito é o meu favorito a partir desta releitura. E que bom, e que delícia poder reler um livro que me fez feliz no passado e que agora me faz mais feliz ainda. Enfim, esta é a minha atualização de agora. Hoje é uma quarta-feira, 3 de junho, amanhã é feriado, André está para chegar a qualquer momento e acredito que o feriado vai render bastante. Não tenho planos para amanhã, tenho planos para o resto dos dias, mas para amanhã não tenho, então amanhã começo a ler Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins, que é também um livro que eu adoro, e espero que a releitura seja tão boa quanto foi a de Orgulho e Preconceito. Mas aí a gente conversa na próxima atualização. Começando uma arte aqui, gente, na parte de trás da porta do meu quarto. Fotos muito antigas. Primeira vez que eu fui no Beto Carreiro, isso aqui foi em 1998. André Pichuco. Coisas muito antigas. Não quero me desfazer, mas estou cansada de ficar guardando as coisas, sabe? Vamos... Ui, gente, que coisinha mais linda de mamãe. Enfim, vou fazer aqui uma arte aqui, essa porta. E comecei a ler Uma Curva no Tempo. Cheguei na página 75 e tô marcando a página com o quê? Com a minha credencial da Bienal deste ano. Sim, gente, já estou credenciada. Ah, que belíssima. Mas isso é só pra falar que eu tô sem marcador aqui perto. Cheguei na página 75 e... Aqui nós temos a Rachel nesse livro. O livro começa com a Rachel e os seus amigos. Peraí, tava na 75, né, gente? Era isso mesmo? Era 75? Isso, capítulo 5. Vamos lá. O livro começa com a Rachel indo para um jantar de despedida. Eles terminaram o ensino médio, a galerinha terminou o ensino médio. Estão em setembro de 2008 e eles foram para um jantar de despedida. Alguns amigos vão fazer faculdade fora da cidade que eles moram. Eles moram numa cidade pequena no interior da Inglaterra. E o grupo de amigos da Rachel é formado por ela, pela Sarah,
pelo Jimmy, pelo Matt e por mais 2 rapazes que eu não vou lembrar o nome agora, mas são 2 meninas e 4 meninos. A Rachel é apaixonadíssima pelo Matt, que só vê a Rachel como amiga. E nós temos o Jimmy. O Jimmy é apaixonadíssimo pela Rachel e ela só vê ele como amigo. Que coisa, não é mesmo? Acontece que nesta noite, nesse jantar, um carro entra dentro do restaurante. O Jimmy se joga contra a Rachel. Ele morre. A Rachel sobrevive. E fim do primeiro capítulo. E aí a gente vai para 2013. Rachel mora na Inglaterra, mora em Londres agora. E ela trabalha no serviço administrativo de uma empresa. Ela tem uma cicatriz imensa no rosto por causa deste acidente. O Jimmy morreu. E então, 5 anos depois, ela tem que voltar para a cidade onde ela cresceu para o casamento da Sarah, que era sua melhor amiga. E neste casamento ela vai reencontrar algumas pessoas, inclusive o Matt, namorando um desafeto da Rachel. A Rachel tinha um desafeto chamado Kate. E o Matt está namorando a Kate. Acontece que na noite do ensaio, né, o que eles chamam lá de jantar de ensaio, a Rachel sofre um outro acidente. E quando ela acorda, a realidade é completamente outra. Gente, o aconchego de ler um livro que funcionou muito no passado e que está funcionando de novo se faz real nessa minha segunda escolha de livro para maratona de releituras. Porque eu não lembrava. Eu não lembrava de várias questões aqui desse começo que são super importantes para a narrativa. E conforme essas coisas foram acontecendo, eu fui lembrando. Enfim, o aconchego chegou. Estou gostando bastante. Como mostrei, cheguei na página 75. Agora são 20h40 da noite. Vou providenciar alguma coisa para comer. Não pretendo voltar para a leitura, quero assistir um pouquinho de Everwood, uma série que estreou na Netflix, é uma série antiga, mas que eu adoro. E dormir. Amanhã volto com mais leitura. Oiê! Ontem eu fui no cinema assistir He-Man e, assim, o filme é uma galhofa. E eu me diverti muito, eu ri muito. Ele é cheio de referências ao desenho, ao universo, e ele é uma declaração de amor ao fã. Mas é uma galhofa. Eu estava com a expectativa que seria um filme que se levasse a sério, que tivesse senso de emergência, que tivesse perigo, senso de perigo, sabe? Que de fato os personagens se sentissem em perigo. E não teve isso. O filme é uma galhofa, mas eu me diverti. Mas eu queria que fosse sério. Mas eu gostei. Enfim, é sobre isso. Gente, cheguei na página 210. Agora eu tenho o marcador, tá? De Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. E assim, a Rachel, a protagonista desse livro, ela é muito azarada, gente. Ela é muito azarada. Eu acho que a Dani Atkins conheceu alguém chamada Rachel. Ela odiava essa pessoa, então ela escreveu uma história, colocou o nome da personagem de Rachel e fez essa personagem sofrer tudo o que a Rachel da realidade dela não sofreu. Porque, gente, tudo acontece com ela. Ela tinha, assim, uma vida normal, né? E aí, um acidente de carro mata o melhor amigo, deixa uma cicatriz enorme no rosto dela. Ela não supera isso, ela vai embora da cidade. O pai dela tem um câncer extremamente agressivo e está morrendo. O crush da juventude está está namorando com um desafeto seu, que é a Kate.
E quando ela volta para o casamento da melhor amiga e reencontrar essa realidade, ela sofre um outro acidente que a leva outra vez para o hospital. E quando ela acorda com a vida que talvez ela desejasse ter. Porque quando ela acorda, o pai dela não está doente, o melhor amigo dela não morreu e o crush dela é noivo dela. E ainda assim, a vida é uma merda para ela. Gente, complicado, viu? Complicado. Porque ela tem noção que aquela realidade não pertence. E por mais que ela não consiga convencer as pessoas que aquilo não tá certo, ela sabe que não tá certo. Enfim, sigo gostando, sim. Eu gostei bastante quando eu li pela primeira vez, mas aqui eu tô achando o drama um pouco exagerado. Aquela coisa de tudo acontece com essa guria. Que colapso é esse? O que tá acontecendo? Mas sigo gostando, sim. Está sendo uma releitura bastante prazerosa. Bom? E hoje à tarde, gente, hoje é sábado, meu filho veio passar o final de semana aqui, mas ele não ficou em casa. É sobre isso, tá? E aí hoje à tarde assisti um filme na Netflix, uma comédia romântica. Eu acho que é Amor no Escritório, Amor no Trabalho, Romance no Trabalho, com a Jennifer Lopez e aquele gostoso do Ted Lasso. Eu esqueci o nome dele, ele não é o Ted Lasso, tá? Ele tá na série do Ted Lasso. Eu adoro aquele menino, ele tá também na terceira temporada de Falando a Real. Eu gosto bastante dele. E aí, o lance do filme é que ela é a CEO da maior companhia aérea dos Estados Unidos. E ele é um recém-advogado ali, contratado dessa empresa. E a companhia aérea tem trocentos processos. E acontece que essa empresa tem uma política seríssima de proibição de relacionamentos românticos entre funcionários. E a gente tem a CEO apaixonada pelo advogado, e eles vão ter um TTT, e um momento alguém vai saber, e a concorrência vai saber, e é essa a premissa. Mas, gente, é tudo tão mal executado, e é tão feio, é tão mal feito. Eu gosto tanto da Jennifer Lopez, eu sei que ela é meio escrota, mas eu gosto tanto da Jennifer Lopez, e gosto tanto do guri, e o enredo tão fraco. Enfim, gente, esse filme tem uma cena de parto. Criança nascendo, assim, indo pro mundo, assim. Entendeu? Aviso de gatilho, porque eu particularmente não gosto de cenas de parto, tá? Enfim. E assim foi o meu sábado. Acredito que amanhã de manhã eu termine este bonitinho aqui e volte com as minhas considerações finais, tá bom? Até a próxima atualização. Oiê, olha eu aqui no meu look de sofá, vestida de sofá. Gente, terminei Uma Curva do Tempo, Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins, e eu acho que tem drama demais. Falei isso na última atualização, né? Mas tem uma coisa aqui da virada no final, do twist do final, que é muito bem executado. Eu posso estar muito errada, mas eu acho que essa autora, ela planejou esse livro pelo fim, e aí deu tudo muito certo, porque com o fim muito bem estabelecido, ela só tinha que chegar até ele. E o fim, ele é muito melancólico. Os parágrafos finais, quando tu percebe o que aconteceu, no caso dessa releitura eu já sabia, mas relendo, eu lembrei de quando eu li esse livro pela primeira vez, de quando eu me dei conta o que estava acontecendo, quais eram as realidades de fato verdadeiras dentro ali daquela questão da Rachel. E eu lembro que eu fiquei muito estupefata pela engenharia que a autora desenvolveu, pela inteligência e pelo modo como ela dá esses parágrafos finais, acabando, encerrando, amarrando a história toda. E eu achei muito original, muito bem executado, mas essa minha segunda leitura me deu uma sensação de cansaço em função de tanta tristeza, de tanta tragédia, tá? Mas este livro foi o responsável por eu ler Dani Atkins até hoje. Gosto muito dos livros dela. Ano que vem, na maratona de releituras, pretendo reler outro livro dela.
se não vier nada novo pro Brasil, né? Inclusive, tenho planejado de ler um outro dela esse ano em inglês. Não sei se vai rolar, porque os e-books estão caríssimos. Mas gostei. Se tu não conhece nada da autora, esse aqui é uma excelente porta de entrada. Tem um drama muito robusto. Eu achei exagerado, mas talvez funcione muito para ti. Tem um drama muito forte. Tem uma protagonista muito surrada pelas reviravoltas da vida. E tem um final extremamente bem desenvolvido. É tudo que eu posso falar. E aqui a gente tem um caso, gente, de triângulo amoroso muito bem feito. E triângulo amoroso dá um cansaçozinho, né, no leitor. Eu, via de regra, eu leio já sabendo com quem a pessoa, o vértice amado vai escolher, né? Qual o ângulo desse triângulo que o vértice amado vai escolher. Aqui a gente até sabe, mas não é um triângulo amoroso cansativo, tá? E também é bem sutil, é muito sutil. Gostei da releitura, recomendo este livro como primeira leitura da autora, embora os outros livros também sejam muito bons, e como não se trata de série, como não se trata de universo compartilhado, pode ler qualquer um dela, que já foi lançado aqui no Brasil. Sendo que o Lembrança de Nós, eu acho que esse é o nome, eu não achei tão bom assim, tá? Mas Uma Curva no Tempo, A História de Nós Dois, Nossa Música, nossa, esses 3 livros são excelentes, tá? E amanhã eu começo a ler Proibido, da Tabitha Suzuma. Estou muito apreensiva para saber qual vai ser a minha reação ao ler essa história, que é uma história polêmica, mas eu comento amanhã quando eu fizer a atualização. Eu quero comentar que hoje eu assisti o filme O Drama, com o Robert Pattinson e a Zendaya. E, gente, que filme bom, do primeiro minuto ao último minuto, que filme bom. Eu lembro que quando eu ouvi a premissa desse filme, eu acho que em março, mais ou menos, acho que foi em março, que a premissa era o seguinte: um casal está na semana em que vai se casar, eles já namoram há um tempo, eles já moram juntos, eles já compartilham a vida, eles estão na semana em que eles vão casar, tipo, vão mostrar ao mundo, né, que eles realmente estão comprometidos. Ele descobre algo muito sério sobre o passado dela, algo que ela planejou fazer e não fez por algumas questões, mas é algo muito grave. E aí ele casa ou ele não casa com ela. Essa era a proposta. E na época que eu ouvi essa premissa, eu fiquei pensando, mas o que de grave? O que de tão grave ela poderia ter planejado e não executado? E conviver com isso numa boa. Eu não imaginava. Eu não imaginava o que era isso, o que de tão ruim ela tinha planejado fazer. Porque essa questão no filme é assim, nos 10 primeiros minutos, o casal está tomando um vinho com outro casal e cada um fala qual foi a pior coisa que fez na vida. E cada um fala coisas horríveis, assim. Tanto o noivo, tanto o Robert Pattinson quanto o casal falam coisas muito questionáveis, coisas assim que você pensa se você seria amigo dessa pessoa ou não. E aí a personagem da Zendaya vem e fala algo muito sério, muito mais grave do que os outros dois tinham feito. E caramba, tu vai casar com uma pessoa que planejou fazer isso? Complexo. Eu adorei o filme, se tiverem oportunidade, assistam, tá bom? Essa é a atualização de hoje. Nos encontramos, acredito que amanhã, para falarmos sobre as minhas primeiras impressões de Proibido. Oi, gente, cheguei no capítulo 11 de Proibido, só que eu perdi a página aqui. Fui tirar para fazer uma marcação e perdi. Estou na página 111, no capítulo 11 de Proibido, da Tabitha Suzuma, e eu fiquei pensando em quem pega este livro para ler sem a menor noção do que se trata e vai descobrindo aos poucos. A história com esse livro é a seguinte: esse livro, antes de vir para o Brasil, já estava bem hypado por aqui, as pessoas já estavam comentando, porque ele fala sobre incesto, sobre um irmão e uma irmã que se apaixonam, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que cresceram juntos embaixo do mesmo teto. E eles se apaixonam quando ele está com 17 e ela 16.
Então, eu já sabia o tema. Porém, em 2015 ou 2014, eu não vou lembrar agora exatamente, eu peguei um grande spoiler do final do livro e eu me desanimei em ler. E aí a Kesiane, que é a minha sobrinha mais velha, começou a leu o livro, gostou e me contou a história, já que eu não pretendia ler. E aí ela me contou detalhadamente sobre o do que se tratava e eu achei muito corajoso, muito ousado, mas como eu já sabia tudo, não queria ler. Em 2016 eu ganhei o livro físico. E com o livro na estante, eu pensei, e por que não? Achando que eu estava distanciada de uma empolgação, porque, uma, eu sabia do que se tratava, e duas, o final que eu tinha pego spoiler não ia me impactar, porque eu já sabia o que ia acontecer. Muito ingênua eu fui, porque essa história me ganhou desde o começo. A minha experiência de leitura, mesmo já sabendo tudo que se passava no livro, a minha experiência com a narrativa foi fortíssima desde o primeiro parágrafo. E sim, quando o final aconteceu, mesmo já sabendo o que ia acontecer, eu morri de chorar, porque é muito triste. Então, esse livro nós temos uma família que é mamãe e 5 filhos, e é uma escadinha a idade desses filhos. Nós temos o Logan, de 17 anos, que está para completar 18, nós temos a Maia, de 16, que está para completar 17, nós temos o Kitty, que está com 13, nós temos o Triffin, que está com 10, e nós temos a Willa, que está com 5. E acontece que o pai dessas crianças foi embora, se separou da mãe, ele se casou com outra pessoa e ele nunca mais deu nenhuma assistência para essa família. E nós temos a mãe dessas crianças e adolescentes que é muito relapsa. Ela trabalha, ela gasta o dinheiro com coisas supérfluas, ela arruma namorados e ela dá mais atenção para esses namorados. Ela passa dias sem aparecer em casa porque ela dorme na casa desses namorados. Então ela não é uma mãe presente e é uma mãe irresponsável. Eu detesto falar mal de mães, mas é muito complicado defender essa mulher. E a responsabilidade de tudo nessa casa está sob o Logan e a Maya, que são os 2 filhos mais velhos, e eles dividem todas essas responsabilidades e eles criam uma cumplicidade muito forte entre si que vai amadurecendo ano após ano. Então, quando eles chegam no momento em que o livro começa, que é 16 e 17 anos, eles estão muito próximos. Estão muito próximos. E começa a surgir uma atração física entre eles, que eles vão lutar muito contra ela. Eles não aceitam isso, tá? Eles não acham que isso é normal, eles não querem viver este louco amor, não querem estar plenos da sua paixão, não é nada disso. É uma luta constante para eles reprimirem esses instintos, esses impulsos, né, de querer um ao outro. E isso torna a narrativa muito melancólica, porque nós temos aqui a perspectiva dos dois, né? São capítulos que se revezam entre a perspectiva da Maia e a perspectiva do Logan, e é muito difícil para os dois. Tanto a dificuldade de ser responsável por crianças menores, e eles sendo ali 16, 17 anos, como é difícil lidar com o olhar dos outros para essa família, que é uma família carente de amor e de carinho, de presença adulta, como é difícil lidar com a atração que eles estão sentindo um pelo outro. E a autora, ela é visceral. Ela usa todos os artifícios para te emocionar, para te comover, para te colocar na pele do conflito. Ela não faz você desejar que eles fiquem juntos. Você não deseja que eles fiquem juntos. Você deseja que eles se resolvam, que eles possam se olhar como irmãos. Você deseja a mesma coisa que eles, porque eles não acham certo, eles não acham normal. E esse desejo dos personagens passa para o leitor, pelo menos passa para mim. Eu me sinto muito, muito angustiada
com a angústia deles. E a autora escreve muito bem, e pelo menos todos os artifícios que ela usa aqui têm poder sobre mim. E é isso. O Locan, ele tem uma particularidade que ele é muito tímido. Ele é um rapaz muito bonito e ele é um rapaz muito inteligente. Ele se dá muito bem na escola. Os professores percebem que ele é realmente muito inteligente. Só que esse abandono paterno, e esse abandono materno também, dele perceber que a mãe não se importa com os filhos, com ele, com os irmãos, com a casa, com o bem-estar deles, foi colocando o Locan dentro de um casulo para ele se proteger do mundo. E ele enxerga a família, os irmãos, com um pouco cego, assim, sabe? Ele é muito, muito apaixonado pela família, ele tem muito cuidado com os irmãos menores, e ele tem, né, toda essa questão com a Maia. E aqui, a autora tem um trecho aqui que me incomodou. Eu não lembro de ter me incomodado com isso em 2015, 2016, que eu li o livro. Mas me incomodou hoje porque é aquela coisa de você romantizar relações familiares que às vezes são tóxicas. Porque, por exemplo, aqui quando ele está falando dos irmãos, ele não está... Os irmãos não são tóxicos com ele, né? O Kit, ele é um adolescente ali de 13 anos que é um saco, ele é chato, ele é briguento, ele é implicante, mas é tudo ali do adolescente, eu consigo entender isso sendo do adolescente. Ele não romantiza o Kit, exatamente, ele romantiza o vínculo. Eu queria ler esse trecho para vocês. Diz o seguinte: não quero que Kit sinta vergonha de mim. Não quero que ele me odeie, embora eu mesma tenha a sensação de odiá-lo às vezes. Mas aquele garoto problemático, revoltado e ressentido ainda é meu irmão, ainda é minha família. Família, a coisa mais importante de todas. Meus irmãos podem me deixar doido às vezes, mas são meu sangue. São tudo o que já conheci. Minha família. Eu acho que... Eu entendo o contexto que o personagem está colocando aqui, mas muitas vezes isso é vendido para nós como uma máxima, né? As pessoas que têm o nosso sangue são as pessoas, ou devem ser as pessoas mais importantes da nossa vida. Mas muitas vezes as pessoas que têm o nosso sangue são apenas filhos da puta que precisam ser ignorados. Eu acho que a gente precisa parar de romantizar essas relações de sangue fraternas, porque às vezes as pessoas só são filhos da puta mesmo, tá? É sobre isso, estou gostando bastante. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, percebeu? Tu percebeu a polêmica? É isso, tá bom? Acabei de chegar do trabalho agora, vou recolher roupa, vou tomar banho, vou fazer alguma coisa para dormir e comer. Ai, meu Deus, para comer. Fazer alguma coisa para comer e vou voltar para a leitura. E acredito que amanhã eu já tenha concluído. Mais um dia de frio em São Paulo. Gente, tô com uma cara de sono muito grande, né? Mas bora lá. Terça-feira, 9 de junho. Terminei de ler Proibido, vindo agora do trabalho, e chorei no trem. Fazia um tempo, né, que eu não chorava no trem, e hoje chorei no trem, porque tem uma cena específica, chorei em duas cenas. Tem uma cena específica, pós-caos, né, pós a explosão do caos, que é de quebrar o coração. Existe uma procrastinação do ato em si, né, de Locan e Maia transarem de fato, e quando isso acontece, isso é o catalisador do caos, né? E aí existe uma cena específica quando é descoberto, quando se aciona a polícia, quando o Locan está sendo levado preso, existe uma cena do Kit com o Locan que é de quebrar o coração. Gente, chorei, porque é uma cena muito bem desenvolvida, muito bem descrita. Você vê o quadro. O Kit correndo atrás do Locan, batendo no vidro do carro
E aí, então o carro sai e o Logan olhando para trás, o Kit correndo atrás do carro da polícia e ele ficando pequenininho na cena e o Logan sendo levado preso. Essa cena é destruidora. E aí existe as consequências e existe o final, quando a Maya se vê sozinha com as crianças e agora ela precisa ser responsável por elas, né? Antes ela dividia a responsabilidade com o Logan e agora ela precisa ser responsável por eles. E aí tem uma outra construção de cena em que cada um está vestindo a sua melhor roupa e a Willa tá vestindo um vestidinho de fada que ela queria muito ter vestido algumas cenas atrás, mas estava muito frio e o Logan não deixou ela ir com aquele vestido para a escola e ela chorou, fez birra e agora ela estava podendo colocar o vestido para algo que ela não queria ir. Enfim, o final deste livro é destruidor em função desses artifícios que a autora usa para rasgar o teu coração. Mais uma vez me impactou. E existe assim, agora eu percebi algumas coisas, né? Existe uma poeirinha de gordofobia, existe machismo, existe um esclarecimento sobre as leis inglesas, né? Que o incesto ele é ilegal, né? Uma pessoa parente de outra pessoa em primeiro grau é ilegal, é fora da lei essas pessoas terem conjunção carnal, né? As pessoas podem ser presas em função disso. E se for um maior exercendo isso sobre um menor, é qualificado como abuso, como estupro. E aí existe também essa inserção disso dentro da narrativa de uma forma muito orgânica. Mas, sobretudo, é um livro destruidor. E eu queria esse impacto, mas ele me deixou numa bad, gente. Cheguei aqui para trabalhar, fechei minha porta aqui, não quero ouvir ninguém. Tô destruída, tô realmente melancólica em função do livro. Mas encerro este vlog aqui, foi um vlog de sucesso. Eu terminei de ler Unknown Color, não sei nem se estou falando certo, porque falei esse nome errado várias vezes, mas terminei de ler o livro da Gillian McAllister e gostei bastante. Reli e amei Orgulho e Preconceito. Reli Uma Curva no Tempo, não gostei tanto quanto eu gostei da primeira vez, mas continua sendo um drama excelente. E reli Proibido, da Tabitha Suzuma, e gostei bastante. Então, sim, foi um vlog de sucesso. Encerro aqui, convidando você a deixar o seu curtir, se inscrever neste canal caso não é inscrito. A cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leitura. As minhas redes sociais estão no box de descrição abaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, que também terá maratona de releituras.